Na varanda iluminada da fazenda, o fazendeiro zombou do cavalo inválido que a jovem protegera. Mas quando o garanhão, apoiado em 3 patas, curvou-se diante dela num gesto de gratidão, o riso dos peões virou um silêncio cortante, e até o dono das terras engoliu em seco. Diego Ribeiro caminhava com dificuldade pela terra encharcada do Pantanal, segurando firme o estojo de sua câmera para protegê-la do temporal. O céu parecia uma imensa cortina cinzenta, rasgada de vez em quando por relâmpagos que iluminavam, por breves instantes, o cenário alagado. A água subia até quase o meio de suas canelas, transformando cada passo em um esforço redobrado. O vento frio chicoteava seu rosto e o som da chuva pesada martelava sem trégua. Ainda assim, ele não parava. Precisava avançar e achar um ponto minimamente seco onde pudesse passar a noite. De súbito, um clarão de relâmpago revelou, à distância, a silhueta de um cavalo solitário que mancava gravemente. Diego parou, estreitando os olhos para confirmar o que vira. O breve segundo de luz fora suficiente para mostrar algo impressionante. O animal caminhava com dificuldade, e parecia faltar uma das patas dianteiras. Com o coração acelerado, Diego ajustou a objetiva de sua câmera para tentar enxergar melhor aquela cena no lusco-fusco da tempestade. O flash do próximo relâmpago permitiu que ele visse os contornos de um cavalo castanho, de cor cobre, com a crina reluzindo sob a chuva. A confirmação de que a pata dianteira direita terminava em um toco o deixou atônito. Além disso, havia cicatrizes compridas pelo flanco e na garupa, marcas que indicavam maus tratos ou algum acidente gravíssimo. Aquilo não era algo que se via todo dia, tampouco algo fácil de ignorar. Seu instinto profissional dizia para capturar imagens inéditas, mas muito mais forte, sentiu um impulso de ajudar aquele animal indefeso. Segurando a câmera rente ao peito para protegê-la da água, Diego se aproximou devagar, testando cada passo para não afundar na lama. O cavalo, mesmo mancando, moveu-se um pouco na direção dele. Parecia cansado, tremendo de frio e dor, mas persistente o bastante para não se deixar afundar no pântano. Diego chamou em voz baixa como se a entonação suave pudesse ser compreendida pelo animal. "Ei, garoto. Calma, não vou te fazer mal." Quando estava a poucos metros de distância, Diego parou. Esticou o braço, oferecendo um punhado de frutas secas que trazia na mochila. O cavalo relanceou as orelhas para a frente, atento, e avançou com cautela, escorregando um pouco na lama. A tempestade castigava os dois, mas naquele instante, a chuva parecia dar uma trégua no volume, embora as nuvens ainda rodopiassem pesadas acima de suas cabeças. Com uma das patas, o animal raspou o chão encharcado, como se pedisse algo. A forma quase desesperada com que relinchou abalou Diego. Ele não era veterinário, mas já viajara o bastante para saber quando um bicho pedia socorro. A julgar pelas cicatrizes, aquele cavalo já passara por muita dor. E agora, de algum modo, parecia implorar por auxílio. Um trovão ribombou, fazendo o cavalo estremecer. Então, Diego notou mais detalhe do toco. A pele estava em carne viva em alguns pontos, provavelmente infeccionada. A ideia de deixar o cavalo ali, à mercê de predadores ou da enchente que só crescia, era insuportável. Mas o que fazer? As fazendas locais ficavam a quilômetros de distância, e a noite prometia ser longa. Outro ruído rompeu o silêncio. Um estouro d'água a poucos metros, possivelmente algum jacaré inquieto com a presença dos dois. Diego virou-se por reflexo, iluminando o brejo com sua lanterna de mão. A lama borbulhava, mas nada indicava um ataque iminente. Ainda assim, o susto bastava para mostrar que não era seguro ficar exposto ali. Precisava levar o cavalo a um lugar mais alto, onde pudesse ao menos improvisar abrigo. "Vamos tentar sair daqui", murmurou Diego, muito mais para si mesmo do que para o animal. Abriu uma bolsa lateral, pegou uma corda fina, mas resistente. Calmamente aproximou-se, passando-a em volta do pescoço do cavalo, fazendo uma espécie de cabresto improvisado. O cavalo não reagiu mal. Em vez disso, respirou com força,
como se aliviasse a tensão. Talvez pressentisse que aquele humano queria ajudá-lo. A chuva deu sinais de fraqueza por alguns instantes. Diego percebeu que a oportunidade era única para avançar. Olhou ao redor, procurando algum ponto de terra firme. Ao longe, avistou um pequeno aclive, talvez um montículo de vegetação que ainda não se alagara por completo. Segurou firme a corda e, com voz suave, incentivou o cavalo a segui-lo. Caminhar na lama foi exaustivo. A cada passo, Diego sentia o esforço para não afundar, e via que o cavalo, com apenas 3 patas, esforçava-se ainda mais. A cada tropeço, o coração do fotógrafo disparava, temendo que o animal caísse e não conseguisse se levantar. Mesmo assim, avançaram. O vento ainda soprava forte, mas a tromba d'água perdera a força inicial, permitindo que Diego visse melhor onde estava pisando. Quase escorregou ao pisar em uma poça mais funda, praguejou, mas se manteve firme. Braviu, pois naquela hora Diego já pensava em chamá-lo assim, embora ainda não soubesse seu nome verdadeiro. Retesou os músculos, puxando na direção contrária por um instante, assustado. Diego parou, murmurou algumas palavras de calma e o cavalo retomou a marcha. Quando alcançaram o pequeno ponto seco, ambos estavam encharcados e exaustos. Examinando o local com a lanterna, Diego viu que havia algumas árvores retorcidas, de copas ralas, que mal ofereciam abrigo. Mesmo assim, era melhor do que nada. Tentou amarrar a corda em um tronco grosso para que o cavalo tivesse um raio de movimento sem risco de fugir e cair em algum buraco lamacento. Cuidadoso, aproximou-se para verificar o estado do toco. Viu que continuava a sangrar um pouco, mas ao menos estava livre da água suja. Para estancar aquele vazamento, Diego separou uma gaze improvisada do seu kit de primeiros socorros, mais preparado para acidentes humanos do que para um animal. Bravio não reclamou, apenas agitou as narinas, inquieto. A fome e a sede vinham crescendo em Diego, mas a prioridade era o cavalo. Juntou os poucos mantimentos que tinha, oferecendo mais frutas secas e um cantil de água. Bravio parecia aliviado ao sentir o gosto doce. Aproveitando o momento, o fotógrafo afastou-se um pouco, sentou-se encostado ao tronco, abraçando os joelhos para se aquecer. O cansaço pesou nas pálpebras, mas dormir ali era perigoso. O Pantanal já lhe mostrara muitas vezes que não se pode baixar a guarda. Balançando a cabeça para despertar, levantou-se e decidiu caminhar em torno do cavalo, avaliando o terreno, os pontos de risco. Lá embaixo, a escuridão encobria as áreas alagadas como uma imensa lagoa, sem nenhum sinal de luz ou presença humana. Se quisesse ajuda, teria que esperar o sol nascer. Mas será que o cavalo aguentaria até lá? Com o passar de alguns minutos, a chuva arrefeceu ainda mais. A noite, porém, continuava mergulhada em um silêncio abafado, vez ou outra rompido por grilos e sapos que retornavam às suas cantorias. Diego sentia a própria respiração pesada, os músculos tensionados. Soprava, trêmulo, tentando esquecer o frio. Ainda escorria água da aba de seu boné. Voltou até o cavalo, repousou a mão com cautela sobre sua crina úmida. "Tá tudo bem. Você vai ficar bem", disse, sem muita certeza, mas com enorme vontade de acreditar. O cavalo virou lentamente a cabeça, encarando-o. Era como se quisesse acreditar também, como se compreendesse que aquele homem era sua última chance. Depois de alguns instantes em silêncio, Diego resolveu que tentaria manter ambos vivos até o amanhecer. Então, talvez encontrasse algum peão local, alguma fazenda próxima que pudesse ajudar. A ideia de abandonar o cavalo já não passava por sua cabeça, não depois de ver a expressão de pura dor e confiança que brilhava nos olhos do bicho. O vento começou a soprar menos, e as nuvens deram sinal de se dissipar. Ainda chovia, mas apenas uma garoa persistente. Parecia que a natureza oferecia um intervalo de trégua. Diego ajeitou a mala de câmera como travesseiro, apoiou a coluna em um tronco e manteve a lanterna ligada, varrendo de tempos em tempos os arredores para espantar qualquer predador. O cavalo ficou a poucos passos dele, respirando de maneira pesada.
Pouco a pouco, entre um lampejo de relâmpago distante e outro, ele notou que Bravio apoiava a cabeça contra o tronco, como se estivesse cedendo ao cansaço. Os minutos arrastavam-se, mas de repente o fotógrafo escutou um relincho baixo, como se o animal estivesse a ponto de chorar. Num impulso, Diego se ergueu, percebendo que o cavalo olhava fixamente para ele com um olhar aflito. Parecia uma súplica, algo quase humano em sua profundidade. Foi então que se deu conta. Aquela não era uma simples situação de homem ajudando um bicho. Sentiu que havia algo mais, um laço inesperado que o puxava para junto daquele cavalo ferido e orgulhoso. E nesse instante, a chuva pareceu dar uma pausa, como se respeitasse o momento. O relincho baixo e trêmulo ressoou pela planície alagada, intensificando o silêncio que reinava ao redor. Um arrepio percorreu o corpo de Diego. Ele compreendeu que, dali em diante, nada seria igual. Quando a chuva deu uma trégua, Bravio soltou um relincho baixo e trêmulo, fitando Diego com um apelo quase humano. Diego percebeu que aquele não era um resgate qualquer. Algo mais profundo o unia àquele sobrevivente de 3 patas. Diego despertou ao primeiro sinal de claridade que conseguia atravessar as nuvens carregadas. Passara a maior parte da noite em vigília, temendo que alguma enchente inesperada ou predador surgisse e pegasse Bravio de surpresa. O cavalo, por sua vez, mantivera-se relativamente calmo após o último relincho desesperado, como se confiasse de fato no novo companheiro humano. Ainda havia uma garoa fina, mas nada comparado à tempestade da véspera. Ele se levantou e foi direto verificar o estado do toco na pata dianteira de Bravio. Estava coberto de lama endurecida, e Diego temia que alguma infecção começasse a se alastrar. Precisava agir rápido, mas não tinha recursos para limpar aquele ferimento de modo adequado. O olhar do cavalo denunciava cansaço. Mesmo assim, ele relinchou baixinho, inclinado a cooperar. "Vamos sair daqui, amigão. Vou tentar achar alguém que possa ajudar", murmurou, enquanto se ajoelhava para soltar a corda que improvisara em volta do tronco. O lugar onde haviam passado a noite era um pequeno trecho de terra menos encharcada, mas ainda assim repleto de poças. Para avançar, teriam que cruzar mais uma boa extensão de lama, e Diego se perguntava se Bravio teria forças. Naquele momento, um fio de sol cortou as nuvens, trazendo uma sensação de esperança. Assim que se ergueu, Diego percebeu que o cavalo tentava acompanhar seus movimentos, como se compreendesse a urgência da situação. Guardou a câmera em uma mochila mais resistente e amarrou a corda em volta do pescoço de Bravio, criando um cabresto mais firme. Sussurrou algumas palavras de incentivo enquanto puxava lentamente, ajudando o cavalo a manter o equilíbrio. Com o lombo ainda úmido e as patas afundando na lama, Bravio dava passos cautelosos, respirando forte. O caminho que seguiram era uma trilha natural, cercada por vegetação alta, que retinha parte da água acumulada. A cada pouco, Diego se virava para verificar como Bravio avançava. O cavalo mancava bastante, mas estava disposto a prosseguir. Passado o susto da tempestade, o cenário do Pantanal começava a revelar um pouco de sua beleza. Pássaros de plumagem colorida entoavam cantos matinais, como se anunciassem um dia novo. Apesar das dificuldades, Diego sorriu internamente por testemunhar a força vital daquele lugar. Quase 2 horas se passaram, desde que haviam deixado o refúgio improvisado, quando Diego avistou mais à frente a figura de um homem montado em um cavalo robusto. O sujeito trajava chapéu de palha e segurava as rédeas com postura experiente de quem conhece bem a região. Ao se aproximar, notou o espanto nos olhos do peão ao ver que Bravio possuía apenas 3 patas. "Mas o que aconteceu com esse coitado?" perguntou o peão, a voz grave carregada de sotaque típico da região. Diego explicou rapidamente que encontrara o cavalo na chuva da noite anterior e que não tinha ideia de quem fosse o dono. Só sabia que o animal estava machucado e precisava de ajuda. O peão, que se apresentou como Zé, olhou com compaixão para Bravio. "Olha, já ouvi muitos causos por aqui. Roubo de gado, roubo de cavalo.
Esse ferimento dele não parece coisa de acidente comum. Tem gente que faz barbaridade, depois larga o bicho à própria sorte. Diego franziu o senho. O assunto de roubo de cavalos era preocupante. Será que Bravio fora vítima de um esquema desses? Enquanto conversavam, Bravio deixou escapar um relincho de desconforto, batendo a pata dianteira esquerda no chão encharcado. Parecia cada vez mais exausto. Sabe se tem alguma fazenda ou posto veterinário por perto? Eu realmente preciso tratar dele, perguntou Diego com urgência. Para essa banda só tem um posto improvisado que o pessoal usa como ponto de apoio. Fica atrás de uma cerca de arame, uns 5 quilômetros daqui. Mas andam dizendo que os ladrões levaram remédios e ração daí faz pouco tempo. Ainda assim, pode ser que tenham alguma coisa que sirva para o seu cavalo. A notícia não era das melhores, mas era a única esperança imediata. Zé indicou a direção, deu um tapa afetuoso no ombro de Diego e partiu, alertando para tomar cuidado com estranhos que se aproximassem com propostas fáceis. Gente que rouba cavalo não se importa com nada, moço. Se aparecerem, melhor ficar longe ou procurar ajuda nas fazendas maiores, como a do seu Joaquim Rocha. O nome soou familiar, mas Diego não conseguia lembrar onde o ouvira. De todo modo, agradeceu a Zé, ajeitou a corda e seguiu em frente, na esperança de chegar a esse posto antes que Bravio desfalecesse. Chegaram a uma construção simples de madeira, com algumas telhas velhas amarradas para formar uma espécie de abrigo. Parecia um entreposto de suprimentos para os peões locais. 2 homens descansavam sentados em uma pequena varanda, bebendo um café forte. Ao notarem o cavalo manco, trocaram olhares rápidos. "Bom dia. Vocês têm algum veterinário por aqui?" Começou Diego com a voz carregada de urgência. "Esse cavalo está machucado, e eu não sei até quando ele aguenta." Os homens se entreolharam, balançando a cabeça. Um deles, mais velho, levantou-se e apontou para dentro do galpão. "Roubaram quase tudo semana passada. Remédio, ração, até as seringas. Temo que não tenha muito o que possamos fazer, a não ser uns curativos básicos." Diego respirou fundo, frustrado. Olhou para Bravio, que recuava a orelha e bufava, incomodado com as moscas e a dor do ferimento. Não podia desistir ali. Precisava achar mais ajuda. "Vocês conhecem alguém que poderia ajudar a salvar esse cavalo? Ele... Bom, não é um animal comum. Falta-lhe uma das patas dianteiras." O homem mais velho esfregou o queixo e pensou por um instante. "Ouvi dizer que o velho Joaquim Rocha tem uns bons veterinários nas terras dele. Dizem que a neta dele, Lara, estuda veterinária e leva jeito com bicho machucado. Mas é longe. Fica a uns bons quilômetros para o outro lado." O nome Joaquim Rocha soou de novo, e agora com mais força. Diego sentiu uma pontada de esperança. Talvez fosse a pessoa certa para ajudá-lo a descobrir o que aconteceu a Bravio. Anotou rapidamente as instruções que o homem passou sobre como chegar à fazenda de Joaquim, mesmo não tendo a menor certeza de que o fazendeiro aceitaria ajudá-lo. Enquanto isso, Bravio deu sinais claros de dor, raspando a ponta de sua pata dianteira na terra. Tinha sede, fome, e o ferimento precisava de uma boa limpeza. Diego arrumou um balde com um pouco de água que um dos homens cedeu, agradecendo com sinceridade. O cavalo bebeu rápido, sacudindo as crinas molhadas enquanto gotas escorriam de seu focinho. Antes de partir, Diego perguntou a outro funcionário do local se já haviam visto um cavalo parecido com aquele. A reação foi de surpresa, mas logo o homem comentou um rumor que rolava na região há alguns meses. Diziam que um cavalo castanho-cobre que sobrevivera a um incêndio fora levado por ladrões de animais. E mais, corria a história de que ele tinha perdido uma pata, mas continuava vivo em algum lugar do Pantanal. As peças começaram a se encaixar na mente de Diego. Talvez realmente existisse um passado nebuloso ligado ao sofrimento daquele animal. E se Joaquim Rocha já tivesse tido contato com Bravio antes? Quem sabe este cavalo fora roubado de sua propriedade? Colocando a mochila de volta nos ombros, Diego agradeceu toda a ajuda que conseguiu, mesmo que fosse pouca. Acenou para os homens no posto e retomou a caminhada.
Precisava garantir que Bravio recebesse cuidado veterinário urgente. Pela direção indicada, seguiria por uma longa extensão de pastos alagados até chegar ao território de Joaquim Rocha. Caminharam mais um trecho lento e penoso na lama fofa. Diego tentava encorajar o cavalo, parando de vez em quando para permitir que Bravio descansasse. Ainda sentia alguma culpa por submetê-lo a tanto esforço, mas não havia outra maneira de chegar a um lugar com condições de salvá-lo. A cada pausa, Diego coçava a crina do cavalo, agora já um pouco mais acostumado ao contato. Não se sabe se por gratidão ou exaustão, Bravio aceitava a proximidade. À medida que as nuvens lentamente se dispersavam, o sol começava a brilhar com mais força, castigando ambos com calor e umidade. O fotógrafo seguiu firme, repetindo a si mesmo que aquele sacrifício os levaria a uma fazenda onde, com sorte, encontrariam Lara e os recursos necessários para tratar o cavalo. Quase no final do dia, atravessando um trecho mais seco, Diego podia avistar ao longe algumas cercas e construções que poderiam ser o início das terras de Joaquim Rocha. Seguia confiante, mesmo exausto, quando percebeu que Bravio, de repente, estancara. O cavalo respirava ofegante, as narinas dilatadas, fixando o olhar em uma faixa de árvores na linha do horizonte, como se sentisse uma ameaça invisível. Enquanto Diego seguia em direção à fazenda de Joaquim Rocha, Bravio subitamente parou, fitando a linha de árvores ao longe como se pressentisse algum perigo adiante. Diego se esforçou para fazer Bravio seguir em frente, mesmo depois do cavalo ter parado, desconfiado, olhando para aquele trecho de mata como se algo o incomodasse. Ainda assim, com um pouco de coachar suave e puxões leves na corda, ele convenceu o animal a retomar o passo manco. Pouco tempo depois, a trilha se alargou e, ao fim de uma curva, surgiu um grande portão de madeira marcado com as iniciais JR. Aquilo devia ser a fazenda de Joaquim Rocha, a mesma que todos mencionavam como referência na região. O sol já começava a ceder no céu, tingindo as nuvens de tons alaranjados, quando Diego parou em frente ao portal. Havia uma campainha antiga pendurada ao lado de uma cerca rústica. Ele anunciou sua chegada com um aperto no botão, escutando ao longe o eco metálico do sino. Bravio bufou, parecendo impaciente, respirando com alguma dificuldade por conta do esforço. Enquanto esperava, Diego notou pegadas de cavalos mais recentes na estrada de terra. Haviam sinais de uma vida estável por ali, com capim amassado e marcas de ferraduras. Não demorou para que uma jovem aparecesse caminhando apressada. Era morena, de traços decididos, e carregava um semblante atento. "Boa tarde", ela disse, aproximando-se. "Posso ajudar?" Diego não pôde deixar de sentir alívio. Finalmente encontrara alguém que talvez entendesse a urgência da situação. "Meu nome é Diego Ribeiro. Sou fotógrafo e... Bom, encontrei este cavalo ferido, sem uma das patas dianteiras, vagando pela lama depois de uma tempestade. Ele precisa de atendimento médico urgente. Disseram-me que aqui poderia ter ajuda." A jovem abriu o portão, os olhos indo imediatamente ao cavalo. O choque estampou-se em seu rosto quando notou as cicatrizes, o toco infeccionado e a expressão de cansaço do animal. Um lampejo de reconhecimento passou por seu olhar. "Meu Deus!" murmurou. "Esse cavalo? Eu conheço esse cavalo." Bravio, ao ouvi-la, moveu as orelhas na direção da voz, soltando um pequeno relincho que misturava ansiedade e lembrança. Ele abaixou a cabeça devagar, como se quisesse reconhecer o cheiro. A moça tocou-lhe a crina com cuidado, e o cavalo pareceu menos tenso. "Você disse que se chama Diego, certo? Eu sou Lara. Estou estudando veterinária e..." Ela fez uma pausa, encarando mais de perto o flanco de Bravio. "Este cavalo se chama Bravio. Ele desapareceu depois de um incêndio que tivemos meses atrás. Consegui salvar sua vida no meio das chamas, mas logo depois ele sumiu. Não sabíamos se estava vivo ou morto." Diego sentiu um arrepio ao ouvir a confirmação de que Bravio realmente tinha dono.
Talvez esse fosse o lugar onde ele teria a chance de se recuperar, ainda que a história parecesse complicada. De repente, um homem de cabelos grisalhos e passos firmes surgiu no quintal da fazenda. Ele tinha um ar austero, o rosto marcado pelo sol e um olhar desconfiado. Trazia na cintura um pequeno facão embainhado, típico dos fazendeiros da região. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, franzindo a testa ao notar o cavalo manco. "Quem é esse sujeito com o nosso bicho?" Diego explicou rapidamente como encontrara Bravio durante a tempestade e o trajeto até ali. O homem, que só podia ser Joaquim Rocha, não disfarçava a expressão de ceticismo. "E foi trazendo ele desse jeito até aqui? Com esse toco aberto?" questionou, olhando Diego da cabeça aos pés. "Quantos dias faz que esse cavalo está sem tratamento?" Antes que Diego pudesse responder, Lara interveio, a voz firme, mas respeitosa. "Vô, eu me lembro muito bem do dia do incêndio. Este aqui é o cavalo que salvei. Ele foi levado, talvez roubado, pouco tempo depois. Precisamos cuidar dele agora." Joaquim bufou, balançando a cabeça. "Mas esse cavalo não tem nenhuma utilidade", retrucou, apontando para a pata ausente. "Para que você quer perder tempo e dinheiro com um animal que não pode nem correr direito?" Lara, indignada, ergueu o rosto em desafio. "O senhor sabe muito bem que ele não perdeu a pata por vontade própria. Alguma tragédia aconteceu e ele sobreviveu. Não podemos simplesmente virar as costas." Diego observava aquele embate, tentando entender a relação entre avô e neta. Pressentia que havia uma história profunda por trás daquela rigidez de Joaquim. "Eu só quero que ele receba os cuidados necessários", disse Diego, com um tom calmo. "Prometo que não sou um ladrão ou algo do tipo. Só achei que, se este lugar é dele, pode ser o melhor para ele se recuperar." Joaquim manteve o olhar duro, analisando Diego por alguns instantes. Depois voltou-se para o cavalo, que respirava com dificuldade e tremia do esforço. "Tá, podem colocar o bicho naquele velho curral vazio, mas já vou avisando. Não sei se vale a pena. Aqui é fazenda de criação. A gente não tem tempo nem recurso para brincar de hospital de cavalo." A contragosto, ele autorizou a entrada. Lara guiou Diego e Bravio até um cercado simples, com algumas madeiras lascadas e um portão de arame meio retorcido. Lá dentro, o chão estava relativamente seco, coberto de palha antiga. Apesar de simples, servia como abrigo melhor do que o lamaçal do lado de fora. Bravio mancou até um canto, apoiando-se com cuidado nas paredes de madeira. Diego soltou a corda de seu pescoço para que ele pudesse se sentir livre. Lara, já em modo de quem entende de tratamento, buscou baldes de água limpa e um kit de primeiros socorros básico. Ao ver as cicatrizes de Bravio mais de perto, ela engoliu em seco. Haviam marcas de ferro queimado em seu flanco, levemente recobertas por pelos que cresceram de forma irregular. "Esse símbolo foi da fazenda do meu avô. Era nossa marca antiga." Ela suspirou, lembrando. O jeito como foi aplicada era bem agressivo. "Faz tempo que abandonamos esse método, mas aparentemente quem roubou o Bravio não teve escrúpulos. Pode ter tentado cobrir a marca com outro ferro, ou algo pior." Ela correu a mão com delicadeza pelo pelo emaranhado do cavalo, numa altura próxima ao local da marca. Bravio reagiu com um tremor, como se revivesse a dor. Diego assistia a tudo, sentindo um nó na garganta. O cavalo não podia falar, mas seu corpo contava uma história de violência e abuso. Lara reuniu corajosamente os materiais. Um pouco de antisséptico para limpar o toco, gaze e um pano limpo. Joaquim apareceu de braços cruzados, observando sem dizer nada. "Pode não ser fácil, vô, mas eu tenho obrigação de tentar. Ainda tenho uns aprendizados do curso de veterinária que podem ajudar", ela comentou, começando a limpar o ferimento que estava coberto por lama seca. "Esse cavalo tem resistência, eu sei. Eu estava lá no incêndio. Ele lutou para sobreviver." "Ainda acho que a gente está se arriscando por nada", resmungou Joaquim. "Mas já que está todo mundo tão empenhado..." Diego, ao ver a expressão de Lara, sentiu confiança. Ele se aproximou, auxiliando com o que podia. Durante o processo,
comentou que ouvira relatos sobre uma quadrilha especializada em roubar cavalos e vendê-los ilegalmente. Bravio poderia ter sido vítima disso. Joaquim, de cara amarrada, ouviu em silêncio, trocando olhares tensos com a neta. Parecia cada vez mais evidente que havia algo grande por trás do sumiço de Bravio. Quando terminou a primeira limpeza, Lara se inclinou para examinar melhor o local onde a pata fora amputada. Cada toque fazia Bravio estremecer. Ela fechou o semblante, compreendendo que seria um processo longo e doloroso. Mas havia no rosto dela uma determinação que fazia Diego acreditar em dias melhores para o cavalo. Joaquim permanecia imóvel, como se travasse uma luta interna entre o orgulho e a compaixão. De vez em quando passava a mão pelo chapéu, desviando o olhar do cavalo. Talvez não quisesse admitir a culpa, ou simplesmente evitava se envolver emocionalmente. Mas mesmo assim estava ali. Bravio, por fim, relaxou um pouco, a respiração menos pesada. O cheiro forte de antisséptico pairou pelo ar, misturado ao cheiro de madeira antiga e capim seco. Lara limpou as mãos e, antes de finalizar o curativo, virou o pescoço do cavalo com cuidado para o lado, checando se havia algo que passara despercebido. Foi então que notou uma cicatriz diferente, próxima à crina, quase no alto do pescoço. Ficou tensa, pois não parecia uma marca antiga da fazenda. Diego, olha isso. Ela chamou, tocando a pele e vendo Bravio dar um puxão instintivo, como se doesse. Tem algo aqui. Parece um emblema meio cicatrizado que não é da nossa fazenda. Ela franziu as sobrancelhas, sentindo calafrios. De onde poderia ter surgido aquela marca? O que significaria? Assim que Lara termina de cuidar de Bravio, ela nota um emblema distinto, meio cicatrizado no pescoço dele. Algo que nunca tinha visto antes, sugerindo que outra pessoa já havia reivindicado sua posse. Com o céu já escurecendo, Lara e Diego decidiram acender uma pequena fogueira ao lado dos estábulos. Era um espaço simples, perto de um barracão de madeira, onde algumas estacas fincadas no chão formavam uma roda de proteção contra o vento. O calor das chamas era reconfortante depois de um dia exaustivo, e a claridade alaranjada iluminava os arredores de forma suave, projetando sombras vacilantes na parede de tábuas. Bravio repousava num canto do cercado, tranquilo, mas atento. À medida que a noite avançava, ele parecia mais calmo, apesar do curativo improvisado e do evidente incômodo no toco da pata dianteira. Em silêncio, o cavalo mantinha as orelhas em alerta. A brisa carregava o odor de capim molhado e terra, lembrando a todos de que a chuva ainda poderia voltar a qualquer momento. Diego se aproximou da fogueira, sentando-se num tronco de árvore improvisado como banco. Lara, em silêncio, se acomodou ao lado dele. Ainda havia um leve clima de tensão no ar, pois Joaquim estava dentro da casa principal, certamente remoendo preocupações sobre os rumores de ladrões. Para amenizar o peso do momento, Diego decidiu compartilhar sua experiência de andarilho e fotógrafo. Já rodei muitas regiões do Pantanal, Amazônia e até mesmo o Cerrado, começou, encarando as chamas. Mas confesso que nunca havia encontrado um cavalo em situação tão delicada e ao mesmo tempo tão forte. Senti que ele queria viver, mesmo machucado. Lara balançou a cabeça em concordância, observando a fogueira dançar nas pupilas de Diego. Apesar de tudo, havia um ar de cumplicidade naquela conversa. Ela pegou uma varinha no chão e mexeu as brasas, fazendo faíscas subirem. O Bravio sempre foi especial. Ela mordeu o lábio, relembrando. No dia do incêndio, fiquei presa em meio à fumaça enquanto tentava soltar os animais do estábulo. Lembro dele relinchando, desesperado, mas lutando para não cair. Acho que ele já tinha algum ferimento na pata. Ou talvez tenha acontecido ali. Ainda não sei como ele escapou. Só lembro de tê-lo visto sair correndo em meio às chamas, mesmo com a pata já ferida. Diego franziu o senho, interessado na narrativa. O estalar da lenha ajudava a criar um clima mais denso, como se cada palavra fosse ecoada por aquele cenário de sombras. E depois disso? Perguntou ele, apoiando o queixo na mão. Como foram esses meses em que ele sumiu? Lara suspirou.
A lembrança parecia doer. Achei que ele tivesse morrido. Houve relatos de ladrões de gado e cavalos atacando propriedades próximas. Vimos cercas cortadas, gente andando armada durante a noite. Eu e meu avô ficamos assustados, mas ele sempre encarou tudo com certa frieza. Eu me culpei por não ter conseguido manter o Bravio em segurança. Ela lançou um olhar para o cavalo, que agora farejava o ar, como se tentasse captar algum cheiro diferente. Diego observou as cicatrizes no corpo do animal à luz do fogo. Aquelas marcas contavam uma história silenciosa de sofrimento e resistência. O Pantanal pode ser imenso e cheio de vida, mas também esconde muitas ações cruéis, disse ele com um tom amargo. Já me deparei com caçadores ilegais, contrabandistas de couro, traficantes de animais silvestres. A gente nunca sabe quem se esconde atrás de cada moita. Ela concordou num gesto lento. E esses ladrões de cavalo, segundo ouvi dizer, têm esquemas até com apostas e corridas clandestinas. Pegam animais de raça, ou com algum valor peculiar e vendem por aí. Ou simplesmente os maltratam até não servirem mais. O pensamento encheu o ar de um silêncio desconfortável. Diego decidiu se levantar para verificar as redondezas, lembrando-se de como o peão que encontrara na estrada o alertara sobre grupos perigosos. Caminhou com a lanterna de mão, iluminando as cercas e o terreno além delas. Na penumbra, distinguiu apenas o movimento lento das árvores sob a brisa noturna. Ainda assim, uma pontada de inquietação o fez checar se o portão estava bem trancado. "Alguma coisa?" perguntou Lara, quando ele voltou à fogueira. Diego apenas balançou a cabeça, indicando que não vira nada de alarmante. Mas ambos sabiam que a calma era enganosa. Entre o estalar da lenha, ouviram passos vagos no interior da casa. Provavelmente Joaquim, que se recolhera mais cedo. Talvez refletisse sobre o que fazer com o cavalo e com os rumores de ladrões. Lara ficou um tempo em silêncio, observando as chamas, até erguer o rosto para falar. "Sabe, quero seguir a carreira de veterinária. Já estagio em uma clínica na cidade, mas amo mesmo é lidar com animais de grande porte aqui no campo. Tenho uma magia especial em cuidar de seres tão fortes e, ao mesmo tempo, tão vulneráveis." Diego esboçou um sorriso, lembrando dos próprios sonhos. "Também sempre tive essa fascinação pela natureza. Cresci na zona rural, mas depois fui morar em cidade grande. Só que a cada chance que eu tinha, eu caía no mundo de volta, com a câmera na mão, tentando capturar a essência do que é selvagem." Os dois trocaram um olhar de compreensão mútua. Quem vive movido por amor aos animais e à natureza, carrega sempre uma chama interior, uma vontade de proteger e registrar tudo ao redor. Bravio, ali próximo, deitara-se de lado, exausto, mas ainda prestando atenção aos sons do ambiente. O estalar do fogo o deixava um pouco tenso, talvez devido às lembranças do incêndio, mas Lara falava suave quando via que ele se agitava. "A gente fica de vigia essa noite?" sugeriu Diego. "Não quero arriscar que apareçam sujeitos estranhos aqui." "Claro", concordou Lara, decidida. "Vou buscar um cobertor lá dentro. O vento da madrugada aqui costuma ser gelado e também preciso checar se meu avô está bem." Enquanto ela se afastava, Diego ficou sentado, observando as chamas dançarem. O cansaço do dia bateu, mas ele sentia que não poderia dormir profundamente. Havia alguma expectativa no ar, como se algo ou alguém rondasse a propriedade. Pegou uns galhos para alimentar o fogo, ouvindo o farfalhar das árvores ao redor do estábulo. Quando Lara retornou, trazia 2 cobertores e uma caneca fumegante de chá de ervas. Entregou um cobertor a Diego, que agradeceu com um sorriso. Ficaram lado a lado, por algum tempo em silêncio, apenas escutando os sons do Pantanal noturno. Grilos, sapos e um ou outro estalo de galhos. No meio da noite, ouviram um ruído no cercado. Com a lanterna em punho, foram verificar, mas encontraram apenas Bravio se levantando com esforço, mudando de posição. Aliviados, retornaram à fogueira, deixando o cavalo mais acomodado. A madrugada avançava. Sentindo o cansaço chegar, Diego e Lara combatiam a sonolência conversando sobre planos de futuro. Ele sonhava em publicar um livro de fotos sobre os cavalos selvagens do Pantanal
e a forma como sobreviviam aos ciclos de chuva e seca. Ela, em abrir uma clínica itinerante que rodasse os rincões do Brasil, tratando animais de fazendas que não tivessem acesso fácil a veterinários. Eram devaneios ditos em voz baixa, acompanhados pelo clarão suave do fogo. Já era quase de manhã quando as brasas diminuíram, e a conversa se interrompia por bocejos ocasionais. De súbito, Bravio ergueu as orelhas, como se captasse algo distante. Houve um pequeno arrepio no ambiente, e Lara virou o rosto em alerta. Então, cortando o silêncio, ouviram um relincho fraco que vinha do outro lado da propriedade, tão suave que quase se confundia com o vento. Trocando olhares, eles se entreolharam, arrepiados. Não era Bravio quem relinchara. Devia ser outro cavalo, ou algum animal grande que se aproximava cautelosamente. Pouco antes do amanhecer, um fraco relincho ecoa do outro lado da propriedade, sugerindo que outro cavalo está lá fora. E não está sozinho. O dia mal clareara, e Lara já caminhava com Diego em direção ao ponto onde ouviram o relincho noturno. O orvalho cintilava sobre a grama, e o vento da manhã trazia um ar mais fresco que atenuava o cansaço da vigília feita à beira da fogueira. De tempos em tempos, eles paravam para observar o solo, à procura de pistas que confirmassem a presença de outro cavalo. Bravio, que permanecera no cercado, relinchou de maneira inquieta quando os viu se afastar, como se pressentisse algo importante acontecendo. Algumas pegadas de cavalo surgiam entre as marcas de pneus na terra úmida. Lara se ajoelhou junto a um rastro mais profundo, tocando-o com cuidado para não desfazê-lo. Veja, Diego. A ferradura é bem menor que a de um animal de grande porte. Pode ser de uma égua, comentou, olhando para as bordas do chão marcado. E pelo jeito ela estava correndo. A cada passada, a terra ficou bem afundada. Diego concordou em silêncio, contemplando a mata à frente. Nas entrelinhas do capim, havia também rastros recentes de pneus de algum tipo de caminhonete ou trator. Não estava totalmente claro. A combinação de pegadas e marcas de pneus indicava que, além de um cavalo livre, gente estranha andava bisbilhotando a área. Aquilo produzia um arrepio de alerta. Depois do relincho ouvido na noite anterior, não restavam dúvidas de que algum animal solto rondava as terras e que outras pessoas também circulavam por ali. Retornaram à fazenda preocupados. Precisavam averiguar se Bravio teria condições de andar, caso fosse necessário, ou se ficaria confinado ao cercado. Na entrada do estábulo, Joaquim os aguardava de semblante fechado. Ele fazia sinal para que se aproximassem, quase sem cumprimentar. Deu para ver pegada de ladrão, não deu? Aposto que são esses desgraçados que andam rondando a região. Algum deles deve ter vindo atrás de ração ou de cavalo fácil para roubar. Há um rastro de casco menor, possivelmente de uma égua, explicou Lara, ainda analisando o que vira. Mas também notamos marcas de pneus. Pode ser carro de ladrões. Precisamos reforçar a vigilância, vô. Joaquim balançou a cabeça, irritado. A gente não tem gente suficiente para ficar de sentinela o dia todo. E se quiser contar com a polícia, vai demorar, porque estão ocupados com furto de gado em outra área. Diego olhou em direção ao cercado onde Bravio estava. O cavalo parecia ainda mais intranquilo, andando em círculos, mexendo as orelhas para tudo quanto era som. Quando Diego se aproximou, notou suor escorrendo pelo pescoço de Bravio, mesmo com a manhã fresca. Talvez fosse pela febre. O toco da pata começava a apresentar inchaço. A preocupação cresceu ainda mais. Lara, vem ver isso, chamou Diego, enquanto avaliava o estado do ferimento. O inchaço parece maior, e ele está tremendo. Lara se ajoelhou ao lado do cavalo e removeu cuidadosamente a bandagem para observar a ferida. O cheiro forte denunciou uma possível infecção agravada. Bravio sacudiu a cabeça, visivelmente desconfortável, mas permitiu que a jovem cuidasse dele. A gente precisa dar um antibiótico mais potente, ou ele pode perder o toco da pata, concluiu Lara, levantando-se de repente. Sem falar na dor que está sentindo. Vou buscar os remédios que restaram, mas não sei se temos o suficiente. Joaquim cruzou os braços, encarando a neta com ar grave.
Você sabe que esses ladrões levaram muita coisa de valor. Até uns remédios e insumos de veterinária lá em outra fazenda. Não podemos ficar dependendo de esmola dos vizinhos. Diego, sentindo a responsabilidade pesar nos ombros, lembrou da viagem arriscada que fizera para conseguir suprimentos básicos. Não haviam sobrado muitos. A situação de Bravio era delicada. Precisava de cuidados intensivos, mas a fazenda não tinha infraestrutura tão completa, e a presença de ladrões dificultava tudo. Ainda assim, Lara se recusava a desistir. Enquanto mexia nas gavetas de um pequeno armário improvisado, ela resmungava preocupada. Se eu não injetar logo um antibiótico forte, o risco de necrose aumenta. E se isso acontecer, pode ser fatal para ele. Diego percebeu o desespero contido nas palavras dela e buscou acalmá-la. Vamos fazer o que pudermos com o que temos por enquanto. Se faltar algo, eu posso tentar conseguir na cidade ou em outra fazenda. Só não posso prometer que não vou encontrar esses ladrões no caminho. Devemos confiar que eles não vão tentar algo aqui de novo? Questionou Lara, preparando o remédio enquanto Joaquim observava calado. É arriscado sairmos e deixarmos a fazenda desprotegida. Enquanto isso, Bravio relinchava e arrastava a pata boa, batendo no chão de terra. A cada relincho, seu olhar se voltava à estrada, como se sentisse saudade de algo. Diego lembrava do rumor de que Bravio tinha uma companheira, uma égua isabelina, nascida livre. Talvez aquele fosse o animal que rondava a fazenda. A possibilidade de a égua estar por perto e de Bravio querer reencontrá-la criava uma sensação de urgência. Ele podia se arriscar, forçar a saída do cercado e agravar o ferimento ainda mais. A contradição abatia a todos. Seria melhor trancá-lo para garantir segurança e tratamento ou deixá-lo livre para seguir seus instintos de cavalo selvagem? Joaquim aproveitou o momento para expor sua opinião. Olha, se o cavalo já perdeu uma pata, não tem mais serventia para a lida. Eu já disse isso desde o começo. Manter ele aqui, preso, só vai trazer mais despesas e, talvez, perigo, porque esses ladrões podem achar que é valioso. Vai saber por que queriam ele? Lara, indignada, levantou o olhar. Como pode falar assim, vô? O Bravio continua vivo, respirando, lutando. Ele merece um lugar seguro e cabe a nós oferecer isso. Não vou simplesmente largar um animal doente em meio a bandidos. Diego assistia ao embate, sentindo a tensão crescer. Enquanto isso, o cavalo sofria, a febre avançando. Tomando a decisão de focar no imediato, Lara se aproximou de Bravio, aplicou o antibiótico que encontrara e passou um produto para acalmar a dor. O cavalo reagiu com um pequeno pulo, mas logo se acalmou, tremendo menos. O efeito seria temporário, e todos ali sabiam disso. A chegada repentina de um peão do outro lado do terreno chamou a atenção. Ele vinha a cavalo em disparada, acenando para que se aproximassem. Trazia notícias de furtos em outra propriedade da vizinhança, ocorridos na madrugada. Ração, suprimentos veterinários, e até um cavalo jovem foram levados. A ansiedade cresceu em todos. Os ladrões não vão parar. Parece que cada dia atacam um lugar diferente, explicou o peão, suando sob o chapéu. Melhor se preparar. Eles podem vir aqui também. A notícia fez Joaquim apertar os lábios e esboçar um rosto ainda mais fechado. Olhou para as cercas ao redor, claramente calculando se teriam como reforçar a segurança. Lara, de senho franzido, encarou Diego. Precisava tomar decisões rápidas para salvar o cavalo e proteger a fazenda. Diego sugeriu que organizassem rondas, ao menos até amanhecer. Mas o dia já corria, e em poucas horas, a tarde cairia de novo. Restava pouco tempo para fortalecer o cercado, providenciar luzes e garantir que Bravio não fugisse ou fosse roubado. Com esforço conjunto, eles recolheram algumas madeiras velhas e reforçaram o portão do estábulo e as cercas mais vulneráveis. Instalaram um holofote antigo, ligado a um gerador, para iluminar parte do terreno à noite. Enquanto isso, Lara permaneceu ao lado de Bravio, checando sua temperatura a cada hora. De vez em quando notava que ele encarava o horizonte, como se imaginasse o campo aberto
e a possível presença da égua que relinchara. O final da tarde trouxe um crepúsculo avermelhado, belo e inquietante. Os pássaros voavam em revoada pelos céus, anunciando a chegada da noite. Joaquim olhava para o relógio, pensando em quanto tempo ainda levaria para alguém chamar a polícia ou um reforço maior. Mas, no fundo, sabia que a fazenda teria de se virar sozinha. A escuridão veio silenciosa, acompanhada de um vento mais frio que agitava as folhagens e fazia ranger as cercas. Cansados, porém atentos, Diego e Lara se sentaram próximos ao estábulo, vigiando. De tempos em tempos, conferiam se Bravio permanecia deitado e se a febre diminuía. Foi então que, no meio das sombras, surgiu um brilho distante. Faróis num trecho de estrada de terra. Diego apontou, e Lara fixou o olhar naquele feixe de luz vacilante. Como se quisessem se esconder, os faróis subitamente se apagaram, deixando o breu tomar conta. A sensação de serem observados fez com que os cabelos da nuca de ambos se arrepiassem. Na escuridão crescente, eles avistam o brilho de faróis distante na estrada de terra e veem as luzes se apagarem subitamente, como se alguém estivesse observando cada movimento. A noite estava escura como o breu quando Diego, Lara e Joaquim se reuniram próximo à casa principal, intrigados com os faróis que haviam surgido e sumido na estrada de terra. Aquela aparição rápida, seguida pelo apagar suspeito das luzes, deixara no ar um clima de apreensão. Havia um silêncio pesado envolvendo a fazenda, interrompido apenas pelo coachar dos sapos e o farfalhar do vento nos arbustos. Joaquim coçou o queixo, visivelmente preocupado. Não gosto disso. Esses sujeitos estão rondando há dias, e parece que ficaram mais atrevidos. Podem estar esperando o momento certo para atacar. Lara virou-se para ele, os olhos refletindo apreensão. Precisamos ficar atentos nos estábulos e nos depósitos. Já levaram suprimentos de outras fazendas. E, se vieram até aqui, pode ser que tentem alguma coisa com o Bravio. Diego também estava inquieto. Tinha a mão perto de uma lanterna presa ao cinto. Sentia-se responsável não só por ter trazido o Bravio até ali, mas pela própria segurança de todos. Ele percorreu o olhar pela propriedade mal iluminada, notando que apenas o velho holofote e a luz amarelada que vinha de dentro da casa quebravam a escuridão. Pouco tempo depois, os cães da fazenda começaram a latir desesperados em direção a um dos galpões, afastado uns bons metros da casa. Sem hesitar, Joaquim pegou uma espingarda de caça encostada na parede e partiu em passos firmes, seguido por Diego e Lara. A adrenalina fez o coração de Diego disparar. Ouvia a própria respiração no compasso dos latidos. Nas redondezas do galpão, onde se guardavam algumas ferramentas e ração animal, a escuridão era quase total. "Fiquem atrás de mim", murmurou Joaquim, apontando a espingarda para a porta entreaberta. Antes que conseguissem entrar, um barulho de algo sendo revirado lá dentro ecoou. Havia gente lá, certamente. Lara pegou uma tocha improvisada, acendeu-a com um isqueiro e o clarão das chamas revelou pilhas de sacos rasgados, ferramentas jogadas ao chão e a silhueta rápida de alguém correndo para trás do galpão. "Ei!" gritou Diego numa tentativa desesperada de intimidar. Joaquim disparou a espingarda para o alto apenas para alertar. A detonação ecoou pela noite, espantando os cães que ficaram ainda mais agitados. O vulto, porém, sumiu na escuridão, e não havia sinal imediato de mais ninguém ali dentro. Lara entrou pisando com cautela sobre os grãos espalhados, tentando entender a extensão do estrago. Vários sacos de ração haviam sido rasgados, e parte do conteúdo estava espalhada pelo chão. Caixas com seringas e medicamentos destinados aos cavalos também estavam reviradas. Parecia que os ladrões procuravam algo específico, talvez medicamentos de alto valor. Nas tábuas da parede interna estavam rabiscadas palavras agressivas. "Mexa-se com a gente de novo e isso aqui vira cinzas." "Eles estão cada vez mais ousados", disse Lara, apontando para os dizeres ameaçadores. "Não tem medo de deixar rastro." Joaquim, com o rosto contorcido de fúria, vasculhou o local para ver se faltava alguma coisa. Notou que um armário de ferramentas estava arrombado. Várias facas,
Tesouras de cascos e até um maçarico portátil haviam sumido. Apanhou um dos sacos rasgados, examinou o que restava de ração e a jogou no chão com raiva. "Isso é inaceitável", protestou, chutando um pedaço de madeira partida. "Se não tiverem encontrado o que querem aqui, vão voltar e tentar outra coisa. Talvez até o cercado do cavalo." Diego engoliu em seco, lembrando de Bravio. Apressou-se em sair do galpão rumo ao estábulo, acompanhado por Lara. Lá, encontraram o cavalo agitado, marchando de um lado para o outro com visível desconforto. Quando Diego se aproximou, percebeu que o toco da pata estava sangrando de novo, provavelmente por conta do movimento brusco. Ele deve ter se assustado com o tiro e tentou se defender de algo, supôs Lara, notando uma marca de arranhão na madeira do cercado. "Bravio, calma, estamos aqui." Tentando acalmar o cavalo, Lara passou a mão pela crina suada. Bravio recuou um pouco, como se sentisse dor. Ela viu que a bandagem havia se soltado parcialmente, e o ferimento voltara a abrir. O cheiro de sangue misturado ao pânico do animal deixava tudo mais tenso. Diego segurou a corda para evitar que Bravio corresse e piorasse a situação. "Vou pegar o kit de primeiros socorros novamente", disse Lara, em tom de urgência, virando-se para onde Joaquim estava. O fazendeiro, ainda segurando a espingarda, trancou o galpão saqueado. Precisaria arrumar reforço na porta pela manhã. Quando voltou a atenção para o cavalo, seu semblante endurecido deu lugar a uma expressão de leve pesar. Mesmo que não quisesse demonstrar, ele se importava, de alguma forma, com o bicho que um dia já fora da família. "Vamos ver se a gente salva esse animal de novo", murmurou, guardando a espingarda num canto seguro. Enquanto Lara corria para buscar gaze e um anti-inflamatório, Diego manteve-se ao lado de Bravio, falando em voz baixa para acalmá-lo. O cavalo respirava com força, os olhos arregalados, querendo fugir daquele local que já não parecia seguro. A presença de Diego parecia ajudar. Embora tremesse, Bravio tocava a cabeça no ombro dele, como se buscasse proteção. Quando Lara retornou, agachou-se ao lado do cavalo e iniciou os cuidados. Limpou cuidadosamente a região, retirando resíduos de sangue e sujeira. Depois aplicou um unguento para estancar o sangramento. Bravio se remexia, mas permitia que Lara fizesse o curativo. Aquela cena, por mais tensa e dolorosa, também mostrava o vínculo que crescia entre os três. "Ele quase abriu toda a ferida", constatou Lara frustrada. "Se isso piorar, teremos de pensar em um lugar mais seguro para ele, onde possa descansar sem sustos." Diego fez que sim com a cabeça, ainda perturbado pela invasão recente. Estava nítido que os ladrões não hesitariam em voltar, caso quisessem mexer com quem os desafiava. "Talvez eu possa ir à cidade de novo amanhã", disse ele a Lara e Joaquim. "Posso tentar conseguir mais medicamentos e avisar as autoridades. Nós não podemos lidar sozinhos com esse tipo de quadrilha." "Para mim, tanto faz", Joaquim murmurou, secando o suor da testa. "Só que, se for sair, saia cedo. E se estiverem fazendo tocaia na estrada?" Diego contraiu os lábios, ciente do risco, mas não via outro caminho. Precisavam de ajuda externa, e especialmente de medicamentos e ração. Caso os ladrões tivessem levado tudo de valor do galpão, não sobraria muito para o tratamento prolongado de Bravio. E a febre poderia voltar a qualquer momento. Enquanto isso, Bravio relinchava baixinho, cada vez que alguém se aproximava do cercado. Parecia que ele reconhecia Diego e Lara como amigos, mas o medo de estranhos aumentara. Talvez tenha sentido a presença de um invasor há pouco, o que o levou a se debater. Seu olhar agora estava turvo de dor e cansaço. Lara se ergueu, ajeitando o curativo com cuidado. "Ele vai precisar de muita calma para se recuperar. Sem sustos, sem correrias. Talvez fosse interessante tentar mantê-lo mais confinado, ao menos até a pata cicatrizar melhor." Joaquim, sempre pragmático, apoiou o queixo na palma da mão. "O problema é que, se esses criminosos voltarem, o bicho vai se agitar de novo. E se tentarem levá-lo à força? Nunca se sabe o que passa na cabeça deles.
Diante da observação, o trio se calou. As ameaças e a mensagem no galpão confirmavam que havia gente perigosa por perto. Pessoas dispostas a causar danos, a roubar, a ferir. Talvez quisessem mesmo o cavalo. Afinal, Bravio era forte, resistente. Ou, quem sabe, enxergassem nele um símbolo de teimosia e ousadia de quem se negava a entregá-lo. Do lado de fora do cercado, o vento soprava forte, balançando os galhos das árvores. Uma fina garoa começou a cair. Diego fechou a jaqueta, sentindo a brisa fria. Lara, com semblante sombrio, limpou as próprias mãos sujas de sangue, enquanto pensava nas providências a tomar. Vô, acho melhor avisarmos os outros peões para fazer ronda aqui perto. Vamos precisar que fiquem de olho no perímetro da fazenda, sugeriu ela. Não podemos ser pegos de surpresa de novo. Joaquim concordou, embora fosse visível seu cansaço. Chamou pelo rádio 2 funcionários de confiança, dizendo para se revezarem na vigília. Precisavam ao menos de algum tempo para se reorganizar e avaliar os danos. Diego se ofereceu para ficar acordado no primeiro turno, contanto que pudesse descansar um pouco mais tarde, antes de encarar a estrada na manhã seguinte. O tempo foi passando em meio a esse arranjo improvisado. Durante a madrugada, viram-se percorrendo a propriedade de lanterna na mão, atentos a qualquer ruído estranho. Bravio, apesar do ferimento reaberto, parecia um pouco mais calmo ao sentir Lara por perto. Mesmo assim, tremia quando cachorros latiam ao longe ou quando o vento açoitava as janelas do barracão saqueado. Já era quase o raiar do dia quando puderam soltar um suspiro breve de alívio. Nenhum sinal dos ladrões retornando, nenhuma nova tentativa de invasão. Numa das varandas da casa principal, Joaquim se sentou, esfregando o rosto e pensando nos próximos passos. Lara e Diego estavam próximos ao estábulo, recolocando calmamente a bandagem em Bravio, pois o cavalo havia se mexido durante a noite. Então, num momento em que tudo parecia mais tranquilo, ouviu-se um som forte de cascos no chão distante. Um galope veloz, que ecoava pelos campos, entrando pelos ouvidos e despertando a atenção. Os cães começaram a latir novamente, mas dessa vez o som vinha de uma área mais afastada. Diego e Lara trocaram um olhar de assombro. Mal eles começam a relaxar, o som de um galope distante ecoa pelos campos. Outro cavalo correndo em alta velocidade, possivelmente atraindo o Bravio para longe. Mal o som do galope distante se perdeu na noite. A madrugada foi dando lugar a uma tímida claridade. O céu adquiriu tons alaranjados, e uma neblina suave cobriu o pasto ao redor da fazenda. Lara, Diego e Joaquim já não pregavam o olho havia horas, temendo que os invasores voltassem ou que algum incidente pior acontecesse. O latido dos cães, distante, também não ajudava a trazer tranquilidade. Assim que as primeiras faixas de luz cortaram o horizonte, Lara decidiu verificar se havia algum sinal de movimentação junto ao cercado de Bravio. Caminhou na frente, a passos rápidos, com Diego e Joaquim logo atrás. Quando chegaram perto do curral, perceberam pegadas frescas na terra úmida, seguindo em direção oposta à casa principal. Pareciam cascos de um cavalo menor, possivelmente a mesma égua de antes, e marcas de patas de algum outro bicho ou de botas, não dava para ter certeza. Bravio, ainda dentro do cercado, relinchava baixinho, ora olhando para Lara, ora voltando o olhar para o campo aberto, como se quisesse seguir algum chamado. Eles estiveram aqui de novo, murmurou Lara, preocupada, examinando as marcas. E o Bravio ficou agitado a noite toda. Se tentaram levá-lo, não conseguiram, mas não parece que vão desistir facilmente. Joaquim inspirou fundo, cruzando os braços. Essa história de cavalo 3 patas está nos trazendo mais problema que solução. Aqueles ladrões estão rondando atrás de algo e não tem nada de muito valor aqui além dele. Talvez se livrar do bicho fosse a coisa mais sensata. Lara girou o rosto, incrédula. Como pode dizer isso, vô? O Bravio está doente. Ele não vai sobreviver sozinho lá fora. E se cair nas mãos desses criminosos, imagina o que podem fazer. Ela conteve a raiva na garganta, lembrando-se da cena no galpão saqueado,
das ameaças pichadas na madeira. Diego, com expressão tensa, se aproximou de Bravio para verificar seu estado. Passou a mão pela crina úmida de suor e notou que o cavalo estava tremendo. O curativo da noite anterior amanhecera manchado de sangue escuro. A febre parecia ter voltado com força. "Lara, olha aqui", chamou Diego, a voz repleta de preocupação. Ela entrou no cercado e se ajoelhou ao lado de Bravio. Tirou a gaze suja e viu que o ferimento estava quente, latejando, exalando um odor que indicava infecção séria. O cavalo se remexeu, inquieto, soltando um resmungo de dor. "A situação piorou", constatou ela, com o rosto carregado de angústia. "Se não cuidarmos disso hoje, podemos perder o toco da pata, e aí não vai ter volta." Diego apertou os lábios. Por mais que estivessem fazendo tudo ao alcance, a escassez de suprimentos era evidente. Desde o último ataque ao galpão, restara pouco estoque de antibióticos e analgésicos. Joaquim, de chapéu amassado sobre a cabeça, observava sem saber se demonstrava raiva ou preocupação. Por fim, sacudiu a cabeça negativamente. "Isso é um poço sem fundo. Não temos remédio suficiente, não temos gente para ficar de olho na fazenda. E ainda por cima, corremos risco de sermos atacados de novo. Teimosia pode custar caro, Lara." Ela se levantou, o olhar faiscando. Diego pensou em intervir, mas Lara respondeu ao avô antes disso. "Não é teimosia, avô. É senso de responsabilidade. Ele é nosso cavalo, mesmo que tenha sido roubado e maltratado. A marca que ele carrega no flanco é prova de que um dia pertenceu à nossa fazenda." Nesse instante, um peão montado apareceu ao longe, chamando-os com acenos enérgicos. O homem, chamado Alcides, aproximou-se em galope acelerado, respirando ofegante quando parou diante do cercado. Levou um tempo para recuperar o fôlego. "Seu Joaquim, Dona Lara?" O pessoal da fazenda ao lado disse que os ladrões de novo passaram por lá essa madrugada. Levaram feno, ração, um garanhão de raça. Parece que estão pegando qualquer coisa de valor, principalmente o que possa ter revenda fácil. Joaquim cerrou os punhos. "É questão de tempo até tentarem algo maior por aqui. Esses bandidos estão vendo nossa fraqueza. E não tem ninguém para fazer ronda junto conosco. Todo mundo com medo." Alcides, ainda montado, lançou um olhar solidário a Lara e Diego. "Se quiserem, posso tentar pedir uns remédios emprestados com outro conhecido meu. Mas não prometo nada. Estão todos de olho nos estoques porque nada é seguro." A gratidão no olhar de Lara era evidente, mas ela sabia que isso ainda não resolveria o problema por completo. Precisava de um antibiótico mais potente, soro, curativos esterilizados, itens que nenhum fazendeiro comum guardava em grande quantidade. Desviando a atenção para Bravio, acariciou-lhe o focinho. "Obrigada, Alcides. Qualquer ajuda é válida. Só tome cuidado na estrada." O peão concordou e partiu, deixando um rastro de poeira pelo caminho. Enquanto isso, Diego pensava numa forma de solucionar a urgência. Talvez pudesse voltar até a cidade, procurar um pequeno posto veterinário ou negociar com alguém disposto a vender medicamentos. Porém, lembrava-se bem da emboscada sofrida dias atrás, quando bandidos revistaram seu carro. Aquilo poderia se repetir. Após um minuto de silêncio incômodo, Joaquim bufou. "Que seja. Se quiserem ficar insistindo nesse cavalo, façam como acharem melhor. Mas eu não quero perder minha fazenda por causa de um bicho que nem trabalhar pode. Já basta o prejuízo que tive com o incêndio." Ele se virou para ir embora, mas estacou ao ouvir o relincho sofrido de Bravio, que tentou se apoiar na madeira do cercado. Deu um breve olhar para o cavalo, como se não quisesse admitir compaixão. Então entrou em casa, batendo a porta. Diego e Lara se entreolharam. Havia um desconforto no ar, uma sensação de culpa e incerteza. Era como se a sobrevivência de Bravio pesasse sobre os ombros deles, enquanto Joaquim tentava se proteger do sofrimento e dos ladrões. Para ganhar tempo, Lara fez uma limpeza rápida na ferida com o pouco antisséptico que tinha. Bravio arrepiou os pelos do pescoço, mas acabou aceitando o toque firme e delicado dela. Diego segurou a corda, sussurrando palavras calmas ao cavalo.
Queria acreditar que, de algum modo, aquilo ainda daria certo. Vou até a cidade buscar o que precisamos, disse Diego após se assegurar de que o curativo provisório não soltaria. Vou bem cedo, para evitar cruzar com esses homens na estrada. Tem certeza de que não é arriscado demais? Questionou Lara. Você viu o que aconteceu da última vez. Diego apertou de leve o braço dela, tentando transmitir confiança. Não temos escolha. Se o Alcides conseguir algo, ótimo. Mas não podemos depender só disso. Se eu for cuidadoso, talvez passe despercebido. E caso os ladrões apareçam, você e o seu avô reforçam a segurança aqui. Lara suspirou, puxando a mão para trás. Tudo bem, mas tome cuidado. Precisamos de você e desses remédios. Eles ainda passaram a tarde improvisando reforços na cerca do cercado para que Bravio não tentasse fugir, caso sentisse o instinto de correr atrás da possível égua que rondava a região. Cada vez que o cavalo ouvia relinchos distantes, ficava agitado, mexendo a orelha para captar de onde vinha o som. Lara notou isso e comentou com Diego. Ele sente algo lá fora. Talvez seja a companheira dele. Pode ser a mesma égua que vimos pegadas. Ele está dividido, lutando entre ficar e partir. Se estivesse saudável, seria menos perigoso, mas desse jeito, se ele sair mancando assim e encontrar a quadrilha... O sol, então, caminhava para o fim do dia, alongando sombras no chão. O movimento dos peões era mínimo. Parecia que todos, inclusive Joaquim, estavam tensos demais para manter a rotina normal de trabalho. O cheiro da cozinha escapava pela janela da casa principal, mas ninguém parecia com apetite. Bravio, por sua vez, respirava de forma arrastada, mexendo a cauda e virando o focinho para Lara, sempre que ela passava perto do cercado. Aquela cena partia o coração dela. A cada segundo, a infecção avançava, e o calor que emanava do ferimento indicava a gravidade da situação. Não havia tempo a perder. Quando finalmente escureceu, Diego pegou o carro e arrumou algumas coisas básicas para viajar ao amanhecer. Falou brevemente com Joaquim, que se mostrou pouco entusiasmado, mas não tentou impedi-lo. Lara ficou ao lado de Bravio, trocando compressas frias para aliviar a dor do cavalo. Um lampião pendurado na cerca projetava sombras suaves, iluminando a movimentação cuidadosa dela. Exausta, mas decidida, Lara se abaixou e afagou o pescoço de Bravio. Em voz baixa, como se fosse um segredo só entre eles, sussurrou. Resista, garoto. O Diego vai conseguir os remédios. Você só precisa sobreviver a mais uma noite. Com a mão pousada sobre a crina de Bravio, Lara sussurrou que Diego precisava voltar logo com os medicamentos, ou o cavalo talvez não resistisse até o dia seguinte. Diego partiu ao amanhecer, levando pouco mais que a roupa do corpo, a câmera guardada e uma quantia de dinheiro que restara na carteira. Precisava chegar à cidade o quanto antes para conseguir os medicamentos e suprimentos que Bravio necessitava com urgência. Atravessou o portão principal da fazenda e pegou a estrada de terra com o coração pesado, lembrando-se do risco que corria. As lembranças da emboscada anterior ainda estavam frescas em sua memória. A troca de olhares ameaçadores, as armas à mostra e as perguntas invasivas. Precisava ser extremamente cuidadoso para não chamar atenção. O percurso até a saída do Pantanal era longo e acidentado. Ele dirigiu por vários quilômetros sem encontrar viva alma, passando por trechos onde a lama se acumulava e o carro ameaçava atolar. Rezava em silêncio para não cruzar com nenhum veículo suspeito. A paisagem de tão ampla trazia ao mesmo tempo uma sensação de liberdade e de alerta, pois qualquer movimento de outro automóvel surgindo na estrada geraria um sobressalto. Enquanto isso, na fazenda, Lara tentava controlar a febre de Bravio com compressas frias e doses mínimas de medicamento que restavam. O cavalo suava e estremecia, soltando relinchos abafados sempre que a dor aumentava. Em um determinado momento, ela cogitou soltar o animal para que pudesse se deitar em algum canto fresco da pastagem, mas temia que isso o deixasse ainda mais vulnerável. Por isso, manteve-o no cercado, alimentando-o à mão com água e um punhado de capim verde, na tentativa de não deixá-lo desidratar. Joaquim,
Ainda se sentindo dividido, andava de um lado para o outro, vigiando os arredores com um semblante fechado. A cada barulho estranho, fosse um galho quebrando ao vento ou o latido de um cão distante, ele ficava tenso, levando a mão ao coldre que trazia preso ao cinto. Entre a preocupação com possíveis ladrões e o receio de que Bravio não sobrevivesse, o fazendeiro quase não conseguia se concentrar em mais nada. Passava pouco do meio-dia quando Diego avistou, pela janela do carro, um pequeno posto de combustível onde costumava parar para abastecer. Mesmo preocupado com a possibilidade de encontrar gente mal intencionada, decidiu parar. Precisava encher o tanque para seguir viagem com segurança. Ao sair do carro, sentiu o sol escaldante na pele e percebeu que só havia um outro veículo estacionado ali. Um caminhão velho, cuja lataria estava amassada em vários pontos. Olhou rapidamente em volta e notou 2 homens parados próximos à conveniência, conversando em voz baixa. "Fique calmo", repetiu mentalmente, tentando passar despercebido. Pegou a bomba de combustível e começou a abastecer o carro, olhando de canto de olho para os sujeitos, que pareciam ignorar sua presença. Pagou ao frentista e foi até a conveniência comprar água e algo para comer. Quando saiu, sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Um dos homens agora o encarava diretamente, com uma expressão dura. Para não demonstrar nervosismo, Diego tentou cumprir o que prometera a si mesmo: agir normalmente. Entrou no carro e seguiu em frente, o coração batendo acelerado. Mais adiante, a paisagem foi se tornando mais urbana, com pequenas casas de madeira e placas indicando a aproximação de um vilarejo. Ali ficava um posto veterinário onde Diego já estivera antes, durante antigas viagens fotográficas. Com sorte, encontraria o que precisava para Bravio. O tempo passava rápido, e ele lembrava que cada minuto contava para salvar o cavalo. Estacionou em frente a uma construção simples, pintada de branco, com uma placa meio torta dizendo Clínica Veterinária Regional. Um sino tilintou quando entrou. A recepção estava vazia. Bateu palmas leves, chamando alguém. De trás de uma porta saiu uma mulher idosa de avental, ajeitando os óculos. "Pois não?" perguntou com voz amável, embora cansada. Diego explicou que precisava de antibióticos para tratar um cavalo ferido e infeccionado, além de analgésicos e compressas estéreis. Não mencionou os ladrões ou o esquema de roubo de cavalos, temendo que a conversa espantasse a mulher. Ela escutou com seriedade, confirmando que tinha alguns medicamentos disponíveis. "Mas não muito. Estamos com falta de abastecimento. Ultimamente há muitos relatos de pessoas vindo aqui comprar medicamentos em grande quantidade. E não é sempre que recebemos novos suprimentos." Ele assentiu, entendendo que era um problema geral. Ainda assim, comprou tudo que a senhora permitiu: antibióticos em pó para diluir, uma caixa de analgésicos, gaze, um antisséptico e uma pomada para feridas. O valor ficou alto, mas Diego não hesitou em gastar quase todo o dinheiro que tinha, pois sabia que o tempo de Bravio estava se esgotando. Agradeceu várias vezes, pegou as sacolas e saiu, ansioso para retornar à fazenda. No caminho de volta, porém, o pressentimento de perigo voltou a se intensificar. Ao olhar pelo retrovisor, notou uma caminhonete escura surgindo na estrada logo atrás. Tentou manter a calma, mas o veículo o seguiu por longos trechos, sem ultrapassá-lo. Toda vez que ele reduzia para desviar de um buraco, a caminhonete também reduzia. Isso perdurou por alguns bons quilômetros, até que Diego, temendo uma emboscada, acelerou para chegar a um trecho mais movimentado. Felizmente, a caminhonete não continuou a perseguição e virou em outra via de terra. Ainda assim, a adrenalina correu solta. Ele sabia que tudo poderia dar errado se cruzasse com a quadrilha que roubava cavalos. Enquanto isso, na fazenda, Bravio se contorcia de dor. Lara precisava trocar o curativo a cada 2 ou 3 horas, pois a infecção provocava secreção constante. O cavalo mal conseguia apoiar o peso no restante do corpo, vacilando de fraqueza. Parecia se recusar a comer, como se o desconforto superasse a fome. A jovem tentou conversar com Joaquim,
mas ele se mantinha de semblante taciturno, evitando olhar diretamente o animal. Vô, e se o Diego não voltar a tempo? Eu não sei mais o que fazer sozinha, desabafou Lara, quase em lágrimas. Ele vai voltar, resmungou Joaquim apertando o coldre na cintura. Ou então vai acabar cruzando com aqueles ladrões na estrada. Só nos resta esperar. Lara mordeu o lábio, reprimindo a angústia. Uma tarde sufocante se arrastou. O sol queimava o terreiro e o vento, quando vinha, parecia carregado de poeira fina. Os peões circulavam em silêncio, recolhendo ferramentas e fazendo rondas em volta da sede. A cada relincho abafado de bravio, Lara sentia o coração apertar. Como explicar a um animal que ele precisava resistir só mais um pouco? Quando o tempo parecia não querer andar, o barulho de motor soou em meio à poeira da estrada. Um carro surgia ao longe. Em pouco tempo, Lara reconheceu ser o de Diego e correu para o portão, torcendo para que não fosse ilusão. Seu alívio transpareceu quando ele desceu do carro, suado, mas com os olhos brilhando por ter conseguido chegar. "Consegui!" exclamou levantando as sacolas com medicamentos. "Foram poucas opções na clínica, mas acho que vai ajudar." Lara quase chorou, abraçando-o rapidamente num gesto de gratidão, antes de puxá-lo para o cercado onde Bravio estava. O cavalo ergueu levemente as orelhas ao ver Diego, como se reconhecesse o homem que o salvara no meio da tempestade. Ainda estava fraco, mas esboçava alguma esperança naquele olhar assustado. Joaquim observou de longe, sem se aproximar muito. Preferia manter alguma distância, talvez para não demonstrar preocupação. Lara e Diego, então, montaram uma espécie de estação de cuidados improvisada. Ela limpou a ferida de Bravio, retirando o máximo de secreção possível, enquanto Diego preparava a injeção do antibiótico recém-adquirido. O cheiro do antisséptico e do sangue misturava-se ao suor dos dois. Com uma calma firme, Lara aplicou o remédio na veia do cavalo. Bravio reagiu com um pulo, mas Diego contornou seu pescoço, afagando-lhe a crina para tranquilizá-lo. Em seguida, deram uma dose de analgésico. O animal respirou fundo, e aos poucos a tensão muscular pareceu ceder. Ainda era cedo para comemorar, mas aquele passo podia significar a virada no estado de saúde do cavalo. Uma brisa noturna começou a soprar, aliviando um pouco o calor. O céu escurecia aos poucos, e as estrelas surgiam no firmamento, ainda tímidas. Lara sentiu um cansaço enorme, mas estava aliviada por finalmente ter os remédios para Bravio. Precisariam continuar o tratamento nas horas seguintes, revezando para acompanhar a febre e trocar os curativos. Ainda assim, ela se permitiu um leve sorriso ao ver o cavalo baixar a cabeça para descansar um pouco, sem gemer tanto de dor. Diego, depois de lavar as mãos, se aproximou de Joaquim. "Sinto muito toda a confusão que causei trazendo o Bravio, mas eu não podia simplesmente deixá-lo morrer na lama. Espero que entenda." Joaquim encarou o horizonte com a expressão dura. "Eu sei que você fez o que achava certo. Só não esperava que as coisas tomassem esse rumo. Mas agora, é questão de honra salvar esse bicho e cuidar da fazenda." Apesar do tom contido, havia algo de genuíno na voz dele. Talvez no fundo Joaquim estivesse se convencendo de que o destino de Bravio ainda podia ser resgatado, assim como a paz da propriedade. Diego assentiu, respeitoso, pois sabia que o velho fazendeiro trazia feridas do passado. Ao anoitecer, Lara ficou de vigília perto do cercado. Queria acompanhar os primeiros efeitos do antibiótico no cavalo. Diego, exausto, foi preparar um canto para dormir perto dali, caso fosse necessário agir rápido. O tempo agora corria a favor deles, se os ladrões não resolvessem atacar de novo. E então, já nas últimas horas da noite, quando Lara inclinou a lamparina para examinar a febre de Bravio, escutou um som familiar cortando o silêncio. Eram batidas de cascos, fortes e ritmadas, vindas do breu que rodeava a fazenda. Dessa vez, soavam mais próximas, como se a égua que rondava por ali tivesse se aproximado de fato. O coração de Lara disparou. Sentia que o animal chamava Bravio
instigando-o a sair dali. E ele, mesmo doente, reagia aos relinchos distantes. Naquela noite, enquanto Lara cuidava de Bravio, ela voltou a ouvir cascos ecoando lá fora, mais próximos e urgentes, como se a égua invisível o estivesse chamando para longe. A madrugada seguia tensa quando Lara saiu apressada para o quintal, guiada pelo som de cascos que pareciam cada vez mais próximos. O relincho de Bravio ecoava no ar, num tom de urgência que arrepiava até os pelos da nuca. Diego, despertado pelo tumulto, correu atrás dela, tentando entender o que estava acontecendo. Na penumbra, era difícil distinguir formas com clareza. O vento balançava a vegetação e trazia o cheiro de lama e folhas molhadas, características dos brejos na região. Bravio estava no cercado, circulando inquieto, as narinas dilatadas, respirando tão forte que se podia ouvir a alguns metros de distância. Ele raspava o chão, batendo o casco como se quisesse alertar sobre algo. Lara tocou a madeira do portão, chamando o cavalo baixinho para acalmá-lo, quando um grito cortou a escuridão. "Fiquem onde estão!" A voz, rouca e carregada de agressividade, anunciou a chegada de um grupo de homens que se espalhou pela área aberta, segurando armas. Seus rostos estavam cobertos por lenços e chapéus, dificultando qualquer identificação. Diego e Lara congelaram por um instante. Joaquim, que vinha de dentro da casa, surgiu com a espingarda em mãos, disposto a defender a propriedade. "Saiam do meu terreno!" bradou o fazendeiro com firmeza na voz. "Não vão roubar nada aqui." Os ladrões se entreolharam, sem recuar. Um deles adiantou-se, apontando o rifle para Joaquim, enquanto os demais se posicionavam de forma estratégica. Um clarão do holofote velho no quintal iluminou de relance os feixes de metal das armas. "Não se façam de valentes", disse o homem à frente. "Viemos atrás do que é nosso. Esse cavalo manco não pertence a vocês, e sim a nós, e estamos levando agora." Lara sentiu o coração acelerar. Era claro que eles falavam de Bravio. O cavalo, agitado, empinou ligeiramente a cabeça quando percebeu a aproximação de estranhos. Parecia pressentir que aquele grupo representava perigo. Diego olhou para Joaquim, indeciso sobre como reagir, pois os invasores estavam em maior número e melhor armados. Mais disparos para o alto rasgaram a noite, fazendo o som ecoar pelos campos. Um dos projéteis passou perto do telhado do estábulo, arrancando farpas de madeira. O cachorro da fazenda começou a latir insistentemente, deixando tudo ainda mais caótico. "Lara, vamos!" gritou Diego, chamando-a enquanto se deslocava para o cercado. Ele temia que Bravio, em pânico, tentasse se arremessar contra as tábuas e arrebentasse o portão. Precisavam proteger o cavalo antes que os ladrões se aproximassem mais. Ela correu ao lado dele. Quando chegaram perto de Bravio, viram o animal raspar o chão violentamente com o casco, bufando. Os tiros o deixavam em pavor absoluto e a recente melhora, graças ao antibiótico, se perdia na adrenalina do momento. "Calma, garoto", tentou Lara com a voz trêmula. "Calma." De repente, um barulho seco de impacto fez o coração de Diego disparar. Uma das balas ricocheteou na cerca, muito próxima a eles. Ele agarrou Lara pelo braço, puxando-a para trás do que restava de uma velha carroça de madeira, tentando protegê-la. Nesse instante, outro disparo atravessou o ar, passando sobre suas cabeças. "Saiam!" gritou um dos homens, gesticulando a arma. "Não se metam, ou a gente taca fogo nesse lugar." No outro lado, Joaquim revidou, disparando a espingarda para o alto a fim de afastar os invasores. Mas a quantidade de homens era maior do que ele imaginara. Alguns se espalhavam pelos lados do estábulo, gritando ordens uns aos outros para cercar qualquer rota de fuga. Preso no cercado, Bravio debatia-se de pânico. As patas batiam com força nas tábuas e o toco, embora dolorido, parecia não impedi-lo de fazer força para tentar escapar. Num solavanco poderoso, o cavalo arremeteu o corpo contra a madeira, que rangeu alto, anunciando que não suportaria muito mais. "Bravio não!" Lara exclamou no impulso de segurar o portão, mas Diego a conteve, pois podia ser atingida por alguma bala perdida. Num estrondo,
A tranca rompeu e o cavalo forçou passagem. As ripas se partiram, e Bravio galopou para fora, apoiando-se como podia nas 3 patas. Mesmo capenga, sua vontade de fugir superava a dor. O animal avançou pela lateral do curral, quase derrubando um dos ladrões que tentava bloqueá-lo. O homem se jogou para o lado, praguejando, enquanto Bravio seguia para a área aberta do pasto. Joaquim, vendo a chance de romper o cerco, gritou para Diego: "Vai ajudar o cavalo, eu seguro esses canalhas aqui." O fazendeiro recuou alguns passos para trás de um trator velho que servia de cobertura. Os ladrões disparavam contra a lataria, estilhaçando pedaços de ferrugem. No meio da confusão, Diego ficou dividido entre ajudar Joaquim ou correr atrás de Bravio para não perdê-lo para sempre. Observou Lara, que estava tão tensa quanto ele. "Eu vou atrás do Bravio", gritou ela, dando alguns passos. "Ele não pode se machucar mais." Antes que pudessem combinar quem faria o quê, ouviram berros dos invasores. "Botem fogo no estábulo. Assim eles largam mão de bancar os heróis." Era a ameaça que Joaquim mais temia. Perder tudo outra vez para as chamas. Ele levantou a espingarda e disparou 2 vezes contra o ar, produzindo um ruído ensurdecedor. A fumaça da pólvora se espalhou, mas não impediu que 2 deles corressem para a lateral do estábulo com galões de combustível. O cheiro forte de gasolina invadiu o ar. "Não!" gritou Joaquim, a voz embargada pelo desespero. "Malditos!" Nisso, Diego se levantou, agarrando a mochila de sua câmera. Dentro dela, além de equipamento fotográfico, havia um pequeno dispositivo de fumaça que costumava usar para afastar animais silvestres ou criar efeitos nas fotografias. Sem pensar muito, tirou a latinha do compartimento e berrou para Lara: "Fecha os olhos e segura a respiração." Ele puxou o pino, jogando a pequena granada de fumaça na direção dos homens que iam atear fogo. Em segundos, uma nuvem densa e branca cobriu parte do terreno, pegando os invasores de surpresa. O som de tosse e palavrões soou em meio à bruma. Aproveitando a confusão, Joaquim se moveu rápido para junto de Lara, tentando criar uma rota de fuga. "Vamos sair", ele disse, puxando a neta pela mão. "Precisamos ver onde Bravio foi parar." Um dos criminosos, atordoado pela fumaça, disparou a esmo, acertando o para-lama do trator. O clarão do tiro iluminou a nuvem branca, mas ninguém foi ferido nesse instante. O líder do grupo, vendo a fumaça se espalhar e os fazendeiros escapando, recuou com um gesto de raiva, gritando para os comparsas: "Vamos dar o fora. Depois voltamos para acertar as contas com esses miseráveis." Lara e Diego seguiram Joaquim, correndo até uma área mais aberta. Os cachorros latiam de um lado, os cavalos no estábulo relinchavam assustados, e o cheiro de gasolina se misturava à neblina artificial. Pouco depois, a brisa dissipou parte da fumaça, revelando que os invasores já se afastavam às pressas em suas caminhonetes, deixando para trás o caos e um ar de ameaça. "Conseguimos expulsá-los desta vez, mas vão voltar", ofegou Joaquim, parando para tomar fôlego e certificar-se de que ninguém estava ferido. "Onde está o Bravio?" Lara ergueu a cabeça, procurando alguma movimentação no escuro. O coração dela palpitava ao lembrar da fuga desesperada do cavalo, ainda se recuperando das febres e dos ferimentos. Ele não podia estar longe, mas no meio da confusão poderia ter corrido em direção às áreas alagadas do Pantanal. "Vamos achá-lo", disse Diego, ligando uma lanterna e varrendo a escuridão. Os feixes de luz mostravam apenas a vegetação amassada e algumas marcas de pegadas recentes. O solo ainda estava mole por conta das chuvas dos dias anteriores, o que podia ter ajudado o Bravio a seguir uma trilha mais macia. O grupo seguiu as pegadas cambaleantes do cavalo, que por vezes indicavam tropeços. A diferença no solo deixava claro que ele mancava e escorregava. Atravessaram uma cerca derrubada, passaram por uma área de capim alto e chegaram a uma região pantanosa, onde a água refletia a luz da lua em tons prateados. A lama chegava até os tornozelos, dificultando os passos. Lara estremeceu ao pensar nos jacarés e outros perigos noturnos que rondavam a água. Ainda assim, seguiu firme. O brejo formava pequenas ilhas de terra firme cercadas de vegetação densa.
Bravio conhecia instintivamente, melhor do que eles, os caminhos por onde um cavalo podia passar. Mesmo com 3 patas, o instinto de sobrevivência o guiava. Era preciso encontrá-lo antes que um predador ou mesmo sua exaustão o derrubasse. De repente, Lara parou, levantando a lanterna acima da cabeça, e conseguiu enxergar um vulto grande de crina reluzente mais adiante. Bravio estava parado junto a uma árvore contorcida, respirando forte, tremendo de cansaço. Ao vê-los, relinchou com fraqueza, como se pedisse ajuda, mas ao mesmo tempo mantivesse o desejo de permanecer livre. "Ali está ele", sussurrou ela, aliviada, tentando não fazer barulho que pudesse assustá-lo ainda mais. Joaquim e Diego avançaram devagar, evitando movimentos bruscos. O cavalo os reconheceu, mas também parecia escutar algo além deles. Um som de casco, um relincho suave vindo da escuridão atrás do brejo. Quem estivesse chamando, talvez fosse a égua Isabelina que já dera sinais outras vezes. Bravio mexeu as orelhas, indeciso entre ficar com seus salvadores ou seguir o chamado. Foi no instante em que Lara tentava se aproximar para tocar na crina dele que algo aconteceu. Um outro relincho, longo e nítido, ecoou pela mata alagada, como se convidasse o cavalo a partir. Os olhos de Bravio brilharam à luz da lua, e ele se virou para a direção do som, avançando num trote manco, mas incrivelmente determinado. Lara não quis forçá-lo a ficar. Entendeu que, por mais que o tivessem ajudado, aquele cavalo pertencia à liberdade. Diego tentou acompanhar Bravio por alguns metros, mas viu que o animal se dirigia a uma área ainda mais encharcada, cheia de brejo e mangues, o que dificultaria a perseguição. E então, por trás de um capim alto, surgiu a figura pálida de outro cavalo, de pelagem clara, provavelmente a égua selvagem que rondava a região. No mesmo instante em que Lara avista Bravio à distância, uma segunda silhueta, clara, possivelmente a égua Isabelina, surge, e eles disparam juntos pela noite pantanosa, rumo à escuridão. No silêncio que sucedeu à fuga de Bravio junto à égua clara, Lara ficou alguns instantes paralisada, sentindo o coração pulsar nos ouvidos. O som dos cascos se perdia na noite, e ela apenas distinguia, ao longe, um relincho que parecia cada vez mais distante, trazendo uma mistura de alívio e melancolia. Diego, ainda ofegante pela correria, aproximou-se dela, pousando a mão em seu ombro. Por um momento, nenhum dos dois falou nada. Apenas contemplavam o brejo escuro, onde o cavalo 3 patas, que lutara tanto pela vida, desaparecera em busca de algo maior. Joaquim, se aproximando devagar, limpou o suor do rosto. Olhou a escuridão e bateu a mão na perna em um gesto desolado. E agora? Soltou, abafando um suspiro. Aquele bicho se foi. E esses ladrões vão voltar, pode apostar. Lara segurou as lágrimas com esforço. Tinha passado semanas tentando salvar Bravio. E, no entanto, naquela noite, ele escolhera seguir seus instintos, possivelmente atrás de sua companheira. Será que conseguiria sobreviver sem os cuidados diários ainda em recuperação? Ela sentiu um aperto no peito, mas algo dentro de si sussurrava que o cavalo era mais forte do que parecia. "Vamos voltar para a fazenda antes que esses canalhas reapareçam", disse Diego em tom grave, olhando ao redor. "Precisamos ver o estrago lá e garantir que todos estejam bem." Eles se puseram a caminho. No breu, pisando na lama e desviando de troncos, tornaram a cruzar a cerca derrubada. O dia só amanheceria horas depois, e nenhum deles tinha ânimo para falar. Estavam exaustos, com a adrenalina aos poucos se dissipando. Ao retornarem, encontraram parte do estábulo com o telhado perfurado por balas, o galpão de ração revirado. Por sorte, o fogo não havia pegado, graças à granada de fumaça que Diego usara, confundindo os criminosos. Apesar do caos, não houve feridos graves. Outros cavalos continuavam em seus locais, nervosos e relinchando pelo susto. "Amanhã cedo a gente avalia melhor os danos", comentou Joaquim, guardando a espingarda. "Hoje vamos só proteger o que sobrou e tentar descansar." Lara, ainda agitada,
Insistiu em fazer uma busca rápida pelos arredores, com receio de que algum dos ladrões estivesse escondido. Mas não encontraram ninguém. Satisfeita, por ora, ela concordou em tentar repousar um pouco, mesmo que o coração estivesse longe de sossegar. O sol nasceu tímido, pintando o céu em tons de rosa e laranja, quando a família se reuniu para avaliar os estragos. 2 peões ajudavam a refazer parte da cerca, e outros recolhiam os destroços que se espalharam pelo chão. O clima era de tensão, mas também de alívio por estarem vivos. A insegurança quanto a uma possível vingança dos ladrões pairava no ar, porém não havia muito que pudessem fazer além de reforçar a vigilância. Lara, apesar de preocupada com a fazenda, não conseguia tirar Bravio da cabeça. Imaginava o cavalo mancando pela mata alagada, seguindo aquele chamado misterioso da égua. Será que ele conseguiria se virar na natureza selvagem, ainda debilitado? Se ela pudesse, sairia procurando por todo o Pantanal, mas sabia que isso era impraticável, não só pelos riscos, mas também pela vontade inegável do próprio Bravio de se libertar. "Você acha que ele vai voltar?" perguntou baixinho a Diego enquanto conferia o estoque remanescente de medicamentos. "Ficamos sem saber se ele... Bom, se ele precisa de nós, ou se já está pronto para viver lá fora." Diego segurou a mão dela, olhando-a nos olhos com carinho. "Difícil dizer. Talvez ele volte, talvez não. Mas lembra daquele momento em que você salvou a vida dele no incêndio? Aquele instinto de sobrevivência que ele demonstrou? Bravio provou ser mais forte do que qualquer um imaginava." Ela concordou, recordando os dias intensos em que estiveram lado a lado. Depois que terminou de organizar os frascos, se aproximou de Joaquim. O avô estava sentado num banco, pensativo, ainda com a expressão cansada, mas menos defensiva do que de costume. "Vô, eu não me conformo em simplesmente largar o Bravio por aí", começou ela num fio de voz. "Mesmo que seja a vontade dele ficar livre, nós podíamos ao menos criar algum tipo de abrigo num ponto de passagem, com água, alimento e proteção, para que ele saiba onde encontrar ajuda se precisar." Joaquim respirou fundo, pensou por alguns segundos e, enfim, assentiu levemente. "Talvez seja a única coisa a fazer. Não quero mais essa guerra de prender o bicho aqui se ele não quer ficar. Mas se podemos montar um lugar seguro na divisa da fazenda, quem sabe ele apareça de vez em quando." O plano então começou a tomar forma. Com o apoio de Diego, Lara e alguns peões ergueram uma espécie de abrigo simples, aberto nas laterais, mas com um telhado resistente. Lá dentro, deixaram uma bacia grande que poderia servir de bebedouro e um comedouro improvisado. A ideia era não forçar a permanência de Bravio, mas oferecer um refúgio para qualquer cavalo ou outro animal que passasse por ali. Seria, no fim, um símbolo de conciliação entre o que era selvagem e a proteção humana. Ao longo dos dias, a rotina na fazenda voltou aos poucos ao normal. Não houve mais sinais dos ladrões, possivelmente porque a repercussão de tiros e fumaça naquela noite os afastara temporariamente. Joaquim reforçou a segurança, contratando gente de confiança para vigiar durante a noite, enquanto Lara seguia estudando os casos de animais feridos. Diego, por sua vez, se preparava para retomar suas viagens fotográficas, mas tinha no peito a sensação de que ainda precisava registrar algo muito especial por ali. Passou-se 1 ano desde aquela noite tumultuada. As chuvas haviam retornado, enchendo as planícies alagáveis do Pantanal. A vegetação explodia em tons vibrantes de verde e a vida selvagem, como sempre, dava um espetáculo de cores e sons. Diego, munido de uma câmera mais moderna, decidira voltar à fazenda para visitar Lara e Joaquim, bem como ver se havia algum sinal de Bravio. Ao chegar, encontrou a sede mais organizada, algumas melhorias nas cercas e uma calmaria maior no semblante de todos. Joaquim o cumprimentou com um aperto de mão firme, perguntando pelas novidades. Lara, sorrindo, apareceu com o chapéu de palha e as botas sujas de lama, pois acabara de vir do abrigo na divisa da fazenda. "Você não vai acreditar", disse ela, o rosto iluminado. Bravio reapareceu há algumas semanas.
Não fica aqui direto, mas vem de vez em quando comer e beber. E não está sozinho. Diego arregalou os olhos animado. Ele trouxe a égua? Lara confirmou com um aceno entusiasmado. Sim, e mais um potro pequeno que deve ter uns poucos meses de vida, de pelagem dourada. Parece saudável. Acho que encontraram um modo de sobreviver juntos, entre o abrigo e a liberdade dos campos. A notícia encheu o peito de Diego com uma alegria difícil de descrever. Era como se o Pantanal, com todos os seus perigos e belezas, reconhecesse a força daquela família de cavalos. Ele então se apressou a pegar a câmera, pedindo que Lara o levasse até o abrigo, quem sabe para registrar o momento. Foram caminhando até a área da divisa, onde havia o pequeno curral aberto, feito de tábuas rústicas. À distância, viram Bravio, com seu porte ainda orgulhoso, apoiado nas 3 patas e observando o potro saltitar ao redor da égua Isabelina. O cavalo reconheceu Lara e Diego aproximando-se, mas não pareceu temer. Limitou-se a erguer as orelhas, atento, enquanto o potro corria de um lado para o outro, curioso com os humanos. Diego focou a lente, buscando a melhor forma de capturar aquela cena. A luz do fim de tarde incidia nos pelos dos cavalos, conferindo um tom quase mágico. Disparou algumas fotos, com o coração palpitando de emoção. Sabia que essas imagens carregariam uma mensagem poderosa sobre resiliência e a capacidade de coexistência entre o humano e o selvagem. Incrível! Sussurrou com um sorriso contido. É como se ele estivesse dizendo: eu posso viver do meu jeito, mas confio que vocês podem me ajudar quando eu precisar. Lara afagou levemente a crina de Bravio, sem tentar prendê-lo ou guiá-lo. O cavalo recebeu o carinho com tranquilidade, mas logo se afastou, indo atrás da égua e do potro, como se reafirmasse a escolha de manter sua vida semi-selvagem. Foi nesse instante que Joaquim apareceu, parando a uma certa distância, sem falar nada de imediato. Os olhos dele, porém, denunciavam admiração ao ver que a natureza seguia seu curso. Uma família de cavalos livres, unida, mas também em paz com os humanos que outrora quase os perderam. Passaram-se alguns minutos em silêncio, cada um absorvendo a cena. O sol já descia no horizonte, pintando o céu de laranja e lilás. Bravio, a Isabelina e o potro vagaram para fora da área do abrigo, em direção ao extenso campo que se estendia até onde a vista alcançava. O passo de Bravio ainda mostrava a falta de uma perna, mas ele se movia com confiança, guiando sua pequena família. Diego baixou a câmera, satisfeito com as fotos. Lara limpou uma lágrima discreta que brotou no canto do olho, aliviada ao ver Bravio tão inteiro e independente. Joaquim, de mãos nos bolsos, apenas acenou para o cavalo, num gesto de respeito silenciado pelos anos de dureza que aprendera a demonstrar. Conforme as silhuetas se afastavam sob o pôr do sol, um último relincho ecoou pelos campos alagados, quase como um agradecimento. Lara, emocionada, comentou baixinho: nem o fogo, nem a tempestade, nem a ganância humana conseguiram arrancar de Bravio o desejo de viver. E agora, nenhum de nós ousa tirar dele o direito de escolher para onde cavalgar.